Olá, meus amores, como vocês estão? Vocês estão bem? Passaram bem o final de semana? Espero que sim. Bem, a aula de hoje é sobre a história de Moisés. Lembra que a gente conversou sobre Moisés, que subiu no monte, que ouviu os 10 mandamentos do Senhor? E como Moisés chegou até esse ponto, tia? Bem, há muito tempo atrás, quando Moisés ainda estava na barriga da mãe dele, o faraó sonhou que um libertador do povo de Deus iria surgir e iria destruir o faraó. E ele, com muito medo, fez um decreto muito terrível. Ele queria destruir todos os meninos que fossem do povo de Deus. Então, a mãe de Moisés tinha dado a luz a ele. Ele era só um bebezinho. E ela pegou ele, colocou no cestinho e disse para a irmã de Moisés, Miriam: acompanhe o cestinho que eu vou colocar no rio, porque precisamos salvar Moisés. E o cestinho foi nadando, nadando, nadando e chegou, sabe aonde? Na mão da princesa, a princesa do faraó. E ela pegou Moisés do rio. Como ela não podia ter filhos, ela adotou Moisés. Só que ela não tinha leite para dar a Moisés. Então ela perguntou quem sabia de alguém que estava amamentando. Miriam então apareceu e disse que uma mulher que tinha acabado de ter neném estava amamentando e podia cuidar de Moisés. Era a mãe dele. E Moisés cresceu com a sua mãe até parar de amamentar. Depois foi morar na casa do faraó. E lá ele cresceu, ele se desenvolveu, mas ele não gostava da injustiça que tinha com o povo de Deus. Então Moisés um dia fez algo terrível. Ele assassinou um dos guardas do faraó, que estava maltratando um escravo do povo de Deus. Desse jeito, ele se tornou inimigo e teve que fugir. Ele fugiu e foi morar muito longe no deserto. Lá ele se casou, ele teve filhos e um belo dia, enquanto ele cuidava das ovelhas, uma sarça, que é uma planta, ela começou a pegar fogo. Pega fogo, e essa sarça começou a falar. Deus usou a sarça para falar com Moisés. E Moisés conversou com Deus. E quando Deus conversou com Moisés, ele disse a Moisés que precisava dele para libertar o povo de Deus do Egito. Só que Moisés estava com vergonha, estava tímido, não sabia como fazer. E Deus foi ajudando Moisés. Disse a Moisés que lá no Egito ele tinha um irmão chamado Arão e que Arão poderia ajudar ele. Bem, o resto dessa história nós vamos contar na próxima aula. Mas é importante vermos, minha gente, como Deus ajuda a gente, como desde a barriga da nossa mãe nós temos uma missão. Quem diria, hein, que Moisés, um bebezinho, ia crescer, se tornar um libertador do povo de Deus, escrever os 10 mandamentos ouvindo a voz de Deus e levar todos para a terra de Canaã? Na próxima aula, a gente vai saber como foi a chegada de Moisés lá no Egito. Como foi que ele conseguiu libertar o povo de Deus? Vou deixar a atividade para vocês no grupo, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula, meus amores.